Amém. Senhor Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, aqui está a tua filha, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama mais unção, mais ousadia, Senhor. Ó Deus, dá a ela mais interpretação, mais entendimento e mais discernimento, Senhor. Que a boca dela agora, Senhor, seja instrumento, Senhor, em tuas mãos. Que não fale mais ela, Senhor, mas o teu Santo Espírito, Senhor, através da vida dela. Usa ela, Senhor, e fala aos nossos corações, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Amém. Estou muito feliz também, porque hoje eu consegui trazer os meus irmãos. Glória a Deus por isso. E também uma amiga minha, Josi. E assim que ela chegou ali na calçada, ela disse: Adlana, eu quase que não vinha. Eu disse: minha filha, quase. É porque você não sabe o poder de jejum e oração, viu? Então estão aqui para a glória de Deus. E você também está aqui para a glória de Deus. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Que Ele possa fortalecer o teu coração. Que o teu coração seja como uma terra boa. Que receba a semente, a palavra do Senhor e germine e dê frutos. Em nome de Jesus. Gostaria já de começar falando sobre encontro. Existem muitos encontros. Obrigada. Encontro de amigos. É tão bom quando a gente marca um encontro com os amigos, aqueles que a gente não vê há muito tempo. Encontro de namorados. Encontro entre familiares. E quando eu pensei em encontros familiares, eu lembrei da minha própria mãe. Ela conheceu o pai dela, ela já tinha 32 anos por aí. Ou seja, desde ela nasceu e ele abandonou, né, a família, separou-se. E eles ficaram sem contato nenhum, morando na mesma cidade. A gente morando aqui na Zona Norte, ele morando lá no Cristo Rei. E ela não sabia quem ele era, como ele era, só ouvia falar. Até que eles se encontraram, né? E foi muito emocionante, choraram e passaram a ter contato. Depois se afastaram de novo, ele acabou falecendo nesse meio. Mas como foi bom para ela se ver ele, reconhecer ele, né? Para poder entender um pouquinho mais da sua história. Então esse encontro foi muito importante para ela. Mas tanto esse encontro que ela teve com o pai dela, tanto o encontro que nós temos aí com amigos, nos deixam muito felizes, mas jamais eles são capazes de nos transformar, né? A gente pode sair do encontro feliz, contente, animado, mas não transformado. Então vou falar nesta noite sobre um encontro transformador. Um encontro que foi capaz de transformar a vida de uma mulher. E que é capaz também de transformar a nossa vida dia após dia. Amém? Então eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4. Que tem por título A Mulher de Samaria. Amém? Vamos ler. Eles estão encontrando. Que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho Jessé. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dai-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água. Dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Só até o 18. Podem sentar. Em muitas passagens da Bíblia, muitas histórias bíblicas que nós lemos, nós encontramos Jesus, na verdade, as pessoas indo ao encontro de Jesus, né? Como os 10 leprosos que procuraram ele para serem curados, como a mulher do fluxo de sangue. Então, estas pessoas foram até Jesus e procuraram Jesus. Algo muito interessante nessa passagem é que, neste caso, foi o contrário. Jesus foi até onde a mulher ia passar, né? Ele, como Deus, ele sabia. Ele estava passando com os judeus, ou com os discípulos, e então ele decidiu passar. Estava viajando e decidiu passar por Samaria. No caso da mulher samaritana, Jesus que a esperou e iniciou um diálogo. E os judeus, você percebeu que um dos versículos fala que eles não se davam bem, judeus e samaritanos. E realmente, os samaritanos, eles eram como se fosse a ralé, sabe? Os excluídos. Eles não eram bem vistos pelos judeus, porque eles se tornaram mestiços. Eles passaram a se misturar com outros povos. E então os judeus entendiam que eles não tinham sangue puro, então eles eram considerados impuros. Então, falar com um samaritano ou passar pela região de Samaria, seja por qualquer cidade que fosse, isso era algo inadmissível, porque você estaria errando, você estaria se contaminando. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Eles eram mestiços porque passaram a se casar, sabe, com outros povos e adotaram as religiões dos outros povos. Então, a prática, a cultura, alguns costumes deles começaram a se misturar, começaram a se tornar pagãos. Então, os judeus não admitiam isso. Eram impuros, eram indignos de que alguém dirigisse alguma palavra ou que mesmo um judeu pisasse naquela terra. Aquilo não era certo, mas foi o que Jesus fez. Jesus, mais uma vez, ele vem e quebra todo o paradigma, todo o preconceito. Ele decide passar por Samaria, independente do que os discípulos iriam achar, do que as pessoas iriam falar. Para ele, eram também pessoas que precisavam conhecer a salvação, saber do seu Salvador. Além das diferenças religiosas, havia rivalidade, havia hostilidade, e a causa é bom entender a história, porque já vem bem de antes. Por que eles se tratam assim? Por que esses dois povos, os judeus e os samaritanos, eles são rivais? Por que há tanta hostilidade por parte dos judeus com os samaritanos? Como eu falei, muitos, se eles tivessem que viajar, eles escolhiam a rota mais distante para não ter que passar por Samaria. Então, se fosse para passar uma semana viajando, para não ter que passar pela região de Samaria, eles faziam isso, para não se contaminar, porque eram impuros, porque eram indignos. E, enfim,
Agora sim, nós vamos ao encontro transformador que aconteceu. O primeiro, nós vamos tirar algumas lições desse texto. Eu elenquei 3 pontos. O primeiro diz: Jesus, ele quer um encontro real contigo. Ele quer um encontro real comigo e ele também quer um encontro real com você. Ele quer se aproximar de você. Foi o que ele desejou lá quando ele parou no poço de Jacó. Ele esperou até que a mulher chegasse. Ele quer o encontro. Jesus, ele buscou um meio de se aproximar, né, daquela mulher. Além de ser mulher, porque neste tempo, nesta cultura, né, conversar com a mulher em público, além dela ser mulher, ela era samaritana. Então, ela tinha tudo para Jesus nem olhar para ela. Mas ele não é assim, ele não vê como nós vemos, ele não entende, a nossa mente é muito pequena diante dos pensamentos do Senhor. E ele busca aproximar-se de nós. Jesus, ele iniciou um diálogo. Outra coisa interessante, ele iniciou um diálogo, mas a mulher samaritana também teve que dar continuidade àquele diálogo. Se ele só tivesse conversado, ela ficasse ouvindo, né, com medo, retraída, já que ela sabia quem era. Disse: eu sou mulher, sou samaritana, então não vou dar nem papo, né, para não render, porque isso não fica bem para um judeu. Jesus, ele iniciou um diálogo com a mulher samaritana e ela teve que continuar aquele diálogo, que responder. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus iniciou a conversa, o diálogo, a mulher samaritana começou a responder. E aqui em Apocalipse nós vemos falando sobre que Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque é você quem decide abrir a porta do seu coração. Jesus, ele está à porta, mas somos nós que abrimos. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Abrir a porta do nosso coração para conhecê-lo. Abrir a porta do nosso coração para ouvi-lo, para ter mais intimidade com ele. É uma decisão sua, né? Não fique esperando que o Senhor chegue, que o Senhor faça. Ele pode até chegar, ele pode até falar com você. Como neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração. Mas tem que ser também uma atitude sua, uma decisão sua. Abra a porta do seu coração. O Senhor, ele está à porta, mas ele não é intruso, ele não chega e faz como bem quer. Ele está à porta, ele está disposto a se aproximar, mas você tem que decidir também se aproximar. Você tem que decidir manter esta intimidade e o diálogo com o Senhor. Amém? Aquela mulher, outra coisa, ela não sabia. Aquela mulher, ela não sabia com quem estava falando. Imagine só, o Salvador, o Messias estava diante dela e ela já tinha ouvido falar, mas quando ele apareceu lá, ela não sabia quem era aquele homem que estava falando. E muitas vezes nós estamos assim também. Você já parou para pensar? Eu estava pensando, meu pai, eu pensando com Deus e falando dele, né? É confuso, mas eu dizia, meu Deus, o Senhor é tão grande, poderoso, criador de todas as coisas, Deus que faz o impossível, Deus muito grande, como diz lá no livro de Jó. Contudo, a ninguém despreza. E o Senhor se aproxima de mim, e o Senhor se aproxima de nós, e é isso mesmo. Jesus, o Messias, aquele que ela tinha ouvido falar, que viria, que seria o Salvador, que resgataria todos eles. Era ele que estava ali diante dela, naquele momento, e ela não reconheceu. Mas para reconhecer, ela teria que conhecer, que ter intimidade. E muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor. Nós conhecemos a palavra há tantos anos, há tanto tempo, mas ainda não chegamos a ter uma verdadeira intimidade com Deus. Uma verdadeira intimidade com Deus. E esta pandemia, alguns dizem que a pandemia veio para tornar as pessoas melhores. Eu não acredito nisso, não.
mas se referindo àqueles que conhecem a Deus, veio para realmente ver, né, aqueles que têm intimidade e aqueles que não. Porque é difícil você ficar em casa, né, como nós ficamos mais de um ano. Mal via os irmãos, não tinha estudo assim presencial, foi tudo muito difícil. E aí a tua vida espiritual como ficou? A tua vida com Deus como ficou neste tempo? Então, esta pandemia também serviu para isso. Ou você buscava e se firmava, ou você caía, ou você esfriava. Então, que nós possamos buscar o Senhor. Que nós possamos, dia após dia, nos firmar nele, ter um verdadeiro encontro. E quando ela teve esse encontro com Cristo, ela passou, essa mulher, ela saiu testemunhando, falando para os outros, porque ela não só ouviu falar, ela o viu realmente. Então, que nós possamos sair desse meio termo, de nós conhecermos o Senhor. Porque eu ouvi, porque eu conheço a palavra há muito tempo, porque alguém já me falou. Que nós possamos buscar conhecer ao Senhor Jesus, a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que faz coisas tão grandiosas que nós não temos dimensão do que o Senhor é capaz de fazer. Nós paramos, nós ficamos no nosso canto, nós não buscamos mais e mais. Então a gente perde muito com isso, sabia? A gente poderia ouvir mais a voz do Senhor, a gente poderia conhecer mais o Senhor, e nós não aproveitamos. Ele está tão perto e nós não aproveitamos a presença do Senhor em nossas vidas. A primeira lição que nós tiramos é que Jesus, ele quer ter um encontro conosco. E você pode até pensar, mas faz tantos anos que eu estou vindo, frequento a igreja, faz tanto tempo, desde quando eu era criança. Mas isso não é suficiente. O encontro com Jesus acontece de fato quando eu o conheço, quando eu sei quem Ele é e quando eu vivo junto com Ele. Esse é o verdadeiro encontro com Cristo. Mas por que eu tenho que encontrar? Eu não já estou vindo para a igreja, eu leio a palavra uma vez ou outra, porque nós precisamos ter uma relação viva com o Deus vivo. Guarde isso no seu coração. O segundo ponto é uma relação viva com o Deus vivo. Ele não é um Deus que não ouve, que não vê ou que não fala. Ele vê, ele fala, ele responde, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Nós que nos limitamos, nós que somos tão pequenos e às vezes agimos, né, com ações tão pequenas também diante de Deus. Mas Ele é um Deus vivo. E a relação que Ele quer que tenhamos com Ele é uma relação viva também. Os versos 10, vamos ver mais uma vez o verso 10, 13 e 14. O 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Agora o 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nós precisamos ter uma relação viva, porque Deus, Ele é um Deus vivo. Mas que água é esta que fala? Jesus disse: se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando a mulher foi até o poço, ela estava necessitada. Ela, tinha as suas necessidades, então ela foi lá buscar a água. Ela precisava, a água ela é essencial. Eu até fui pesquisar, eu já tinha ouvido há muito tempo a importância da água para a nossa vida. Eu fui fazer uma pesquisa rápida. O tempo máximo que nós ficamos sem água é de 3 a 7 dias. O tempo máximo. Isso se a gente ficar parado, sem esforço nenhum. Então, se você estiver no deserto, numa situação difícil, e você precisar de água, só se você ficar parado, você não for à procura da água. Pode ser que você ainda sobreviva por 3 ou 7 dias. Pode ser, porque aí depende de cada pessoa, de cada organismo.
A comida, a gente já passa mais tempo sem ela, o sono, mas a água, ela é essencial. E aquela mulher, ela tinha necessidade. Nós temos necessidades. E quantas vezes buscamos saciar as nossas necessidades ou os nossos anseios em outras coisas, né? Seja em alguém, seja num vício. Nós sempre estamos buscando algo, porque nós temos necessidade. Mas que nós possamos entender nesta noite que Jesus é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, que é Ele, a água viva, aquela que ao tomarmos nós não teremos mais sede das coisas do mundo, mais sede daquilo que nos afasta dele. Nós não teremos mais essa sede, porque nós passaremos a entender que Ele nos tornará completo e Ele nos preencherá. Nós seremos saciados. Ele é a água viva. E a água viva na Bíblia aparece em algumas passagens. A água viva era uma água que ela jorrava, né? Uma água em movimento, uma água que ela vinha de uma fonte, de uma nascente. Então, muitas vezes eram feitos rituais, né, nessa água. Então, iam para uma nascente, iam para uma fonte. É uma água que jorra, é uma água em movimento, uma água renovável, água viva. Aí Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, sabe essa água que você está buscando aí? Eu posso te oferecer uma água bem melhor. Esta água, você não vai sentir mais necessidade de outras coisas, porque você será saciado no seu interior. Esta água te purificará, esta água te renovará. A fonte de água viva é uma fonte renovável, uma água que está em constante movimento. Então, se usava em muitos rituais para purificação, mas quando se usava essa água, purificava o exterior. E Jesus estava dizendo, olha, eu quero purificar o teu interior. Eu quero fazer novo o teu interior. É a tua vida, é o teu ser que eu quero mudar. Aquilo que realmente é essencial. A água, ela nos é essencial. E Cristo, ele tem que ser também essencial na nossa vida. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver buscando em todo canto nos preencher de alguma forma. E, gente, nós temos sim um vazio. Todos nós buscamos preencher o nosso interior. E às vezes a gente não entende o que é porque é o Senhor que falta em nós de fato. Não só por falar, mas viver, ter Ele no nosso interior, renovando. Uma água viva é uma água que jorra, é uma água renovável. Então, Ele tem que renovar o nosso interior dia após dia. Não é hoje porque é domingo, porque eu estou na igreja, mas é dia após dia. A gente tem que estar se renovando, a gente tem que estar se purificando. A nossa alma, ela precisa se saciar no Senhor, porque ela necessita. E assim o nosso interior vai ser transformado. E assim o nosso interior vai ser renovado. Porque Jesus é a fonte. E já imaginou, nós temos a fonte tão perto de nós. E nós ficamos aí sentindo sede à toa, com a fonte tão perto de nós. O segundo ponto, uma relação viva com o Deus vivo. Deus, Ele é um Deus vivo, como eu já falei, porque Ele fala, porque Ele ouve, porque Ele faz. Sabe, não é alguém que nós falamos e nós não ouvimos. Não é alguém que nós buscamos e nós não sabemos onde está. Ele quer estar em nós como uma fonte de água viva. Ele quer ser a resposta para as nossas questões ou para as nossas necessidades. Amém? Um terceiro ponto que nós podemos tirar dessa passagem. E ainda falando sobre água viva, em João capítulo 7, verso 37 e 38 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Se alguém crer, sabe, eu não posso viver de todo jeito, eu preciso crer. Se alguém crer, quem crer em mim, como diz a Escritura, se você tem sede, venha a mim, venha a Jesus Cristo e beba. Creia, e do seu interior fluirão rios de água viva.
água que nos lavará de todo pecado, que nos transformará, que renovará a nossa mente, que nos fará limpos e mais íntimos do Senhor. E o terceiro ponto que eu pude anotar, já no finalzinho do texto de João 4, que nós lemos, os versos 16 e 18 diz assim: Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste em verdade. O terceiro ponto é confesse. Como é que eu tenho uma relação viva com o Deus vivo se eu não sou capaz de confessar as minhas faltas diante dele? Se eu não abro a minha boca para falar o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, né? Dizer a ele, porque nós sabemos. Aí você pode até questionar, mas o Senhor não sabe? Ele sabe. Ele sabe do nosso pensamento antes que a palavra chegue até o nosso pensamento. Então ele sabe o que nós vamos pensar, ele sabe o que vai sair da nossa boca, mas ele quer nos ouvir. Porque intimidade é isso. Como é que você tem intimidade com o seu marido, com o namorado, com o amigo, se você não conversa, se você não fala? Não tem como ter intimidade dessa forma. Quando você erra, é preciso falar também. Reconhecer o erro. Eu errei. Confessar. Então, o terceiro ponto é confesse. Jesus, como Deus, ele sabia perfeitamente as faltas daquela mulher, as falhas dela, mas ele queria que ela falasse. Tanto é que ele questionou, vai lá e chama teu marido, e ela estava em pecado. Ela já tinha tido muitos maridos, e o que ela estava agora nem era marido dela, né? Mas ela tinha uma relação com ele. O Senhor, Jesus, ele conhece bem os nossos pecados, ele sabe das nossas fraquezas. Todos nós temos uma fraqueza, nós temos muitas falhas, nós pecamos todos os dias, e o Senhor, ele sabe bem. Mas ele quer nos ouvir falar, ele quer que nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros diante dele. Isso também faz parte dessa relação. Quando eu encontro Jesus, eu sou capaz de falar com ele, de vê-lo pertinho, de conhecê-lo de fato e de ter intimidade com ele para falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou precisando e aquilo que eu preciso falar para ele para receber perdão. Para esta aproximação ser completa da mulher samaritana com Jesus, ela precisou lá no final, já no finalzinho do texto, falar como estava a situação dela. Ela estava em pecado, já tinha tido muitos maridos, e o que estava nem era realmente marido dela. Para essa relação dela ficar completa, ela precisou confessar o seu pecado, ela precisou ser sincera. E nós também, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Quanto mais nós escondemos aquilo que temos feito, quanto mais nós nos calamos, pior é para nós. Às vezes, tão perto como aquela mulher estava do Messias, o Salvador, e tão longe. Você já parou para pensar isso? Nós estamos tão perto. Deus, ele é um Deus vivo, um Deus acessível. Ele vai ao nosso encontro também. Às vezes ele nos procura, como ele procurou esta mulher. Parou no lugar exato, no momento exato, onde ela iria passar. E nós estamos tão perto e tão longe do nosso Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele é capaz de nos afastar de Deus. Até outros versículos que diz, nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus. Mas a palavra também diz que o pecado, ele nos separa do nosso Deus. Isaías 59:2 diz, mas as nossas iniquidades, elas fazem separação entre vós, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que pode te separar neste momento do Senhor Deus é o pecado, né? Aquilo que não foi confessado, aquilo que tem sido feito. E às vezes nós temos pecado de estimação, viu? Não temos animais de estimação. Nós costumamos ir nos acomodando e guardando alguns pecados que nós nem reconhecemos mais como pecado. Mas nós precisamos ver o que é que nós temos feito
e nos confessar a Deus. Nós precisamos confessar a ninguém, porque o nosso Deus, Ele pode nos ouvir, Ele está perto. Salmo 32, 3, o salmista Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E interessante quando diz assim, envelheceram os meus ossos, e eu ouvi ela é psicóloga, eu acho que psiquiatra também, que é Maíra, e eu esqueci o sobrenome dela. E ela disse que quando ele falou assim, envelheceram os meus ossos, é que ele se calou e ele ficou tão quieto que ele começou a ficar deprimido, começou a ficar mal. Então, isso é uma das consequências também do pecado. Quando nós nos calamos, o nosso corpo começa a sentir. Então, nós vamos ficar deprimidos, não vamos ficar satisfeitos, porque nós precisamos falar. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas por que eu preciso confessar? Ainda na palavra nós temos a resposta. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não só isso, Ele é fiel, Ele é justo e nos perdoa, mas Ele também nos purifica de toda a injustiça. Então é preciso confessarmos. Aquela mulher confessou, e daquele momento em diante a vida dela não foi a mesma, a vida dela foi transformada. Por isso o encontro transformador que nós precisamos ter com o nosso Salvador. Para que as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos atos, eles sejam transformados. Foi tão transformado porque Jesus se aproximou de uma mulher, que já não era algo bom, né, na época, falar com uma mulher em público, assim, no meio do templo, e ainda mais uma mulher samaritana. Mas quando ela saiu lá do encontro que ela teve com Jesus, ao encontrar Jesus, ao conhecer o Messias verdadeiramente, ela saiu e começou a anunciar para os outros: olha, eu conheci o Messias e agora eu não conheço mais só de ouvir falar. Eu conheci realmente, eu sei quem Ele é. Então ela começou a anunciar e outros também passaram a crer e repetiram a mesma coisa. Eu agora conheço o Messias, eu conheço o Salvador, eu sei quem Ele é. E nesta noite nós temos que dizer isso. Nós temos que ter essa relação viva com o nosso Deus, de poder dizer: eu conheço Deus, e não é só de ouvir falar, porque eu sei o que Ele fez em minha vida, eu sei o que é que Ele está operando na vida dos meus irmãos, eu sei o grande poder que Ele tem. Então nós precisamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de ter uma relação viva com o Deus vivo. Ninguém em toda a história, se você for ler toda a história, todos os momentos as passagens bíblicas, aqueles que se aproximaram de Jesus em toda a história, nenhuma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus, ele permaneceu do mesmo jeito. Ninguém que tem um encontro com o Senhor Jesus permanece do mesmo jeito. Se permaneceu, algo estava errado, né? Ou seu coração verdadeiramente não estava ali pronto para esse encontro, não queria conhecer, algo não estava certo. Porque quando um encontro verdadeiro acontece com o Senhor, a mudança, a renovo, porque lembra que Ele é água viva e do nosso interior também pode fluir esta água viva. Então, a renovo, a perdão, a cura, a vida. Então, o que é que você deseja? O que é que você procura? Então, encontre no Senhor Jesus. Para finalizarmos, peguei uma fala do pastor Rodrigo, que eu me lembro que eu já encontrei o pastor, conheço o pastor Rodrigo, que ele veio aqui, teve uns dias de palestra, e eu estava presente. Então, uma passagem, uma mensagem que ele falou, e que essa semana colocou lá no Face, eu acabei vendo, que bom, foi uma confirmação, que ele falou assim, o pastor Rodrigo Rodrigues, ele disse: um verdadeiro encontro com Deus, conhecer a Deus, leva você a ter um encontro com você mesmo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Amém? Então, se você pode falar que precisa do Senhor, que Ele é aquele que pode realmente, verdadeiramente te saciar, então você teve um encontro com o Senhor. Porque um verdadeiro encontro nos faz com que a gente olhe para nós mesmos. Aquela mulher olhou para ela e ela começou a ver o que era que tinha errado, o que era que ela precisava fazer. Então ela teve um verdadeiro encontro em que nós possamos dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Amém. E assim